Vamos lá. Eu queria falar hoje, fazer uma breve reflexão sobre uma coisa que é sagrada num país que respeita a economia de mercado, que quer ser economia de mercado, que quer ser admirado, que quer que os investidores venham para cá e digam, não, no Brasil é o seguinte, pode não ser o melhor ambiente econômico, financeiro, político, mas ali o contrato é respeitado. Contrato é respeitado. Contrato é o seguinte, você alugou o buffet para fazer a festa do seu filho pro dia 12. Dia 12 você chega lá, tá tudo arrumado para você. Você não pode chegar lá dia 12 e ter uma outra festa. Você não pode chegar lá dia 12 e o buffet não preparou as coisas aí porque esqueceu. Não. Contrato é assim que funciona. Contrato de aluguel. Você assinou, vai ficar 30 meses? É 30 meses. E tem as cláusulas que permitem que o proprietário peça o imóvel antes. Tem cláusulas para isso, mas tudo no contrato. Plano de saúde. A gente não fica enlouquecido com os planos de saúde. A gente fica enlouquecido com os planos de saúde porque o contrato a gente lê e não entende muito bem o que está escrito ali, mas às vezes nos pequenos detalhes tem coisas que podem nos prejudicar, mas infelizmente está lá no contrato. Contrato é tudo, contrato de trabalho, contrato de financiamento imobiliário, qualquer contrato. É fundamental que você possa ler aquele documento e aquele documento seja algo em que a gente possa acreditar. Existem vários contratos, mais simples, mais complexos, mas toda a economia de mercado, todo país sério, lastreia as suas relações em contratos. Não estou falando que não vale o fio do bigode, mas o fio do bigode ele é bom para tirar dúvidas aqui e ali, mas é preciso ter um documento. Relações societárias têm documento. Sócios de uma empresa têm documento. Quando você vai abrir uma empresa, você tem um documento. Você tem o seu CPF, você tem seu RG, você tem documentos que são placas da sua vida, como tem a placa do carro. Tudo é documentado. Então, se uma pessoa física faz uma coisa, se uma pessoa jurídica faz, tem coisa que só a jurídica pode fazer, tem coisa que só a física pode fazer. E está tudo previsto em relações que são... Então, no Código Civil, é fundamental que o país leve muito a sério. E por que eu estou falando de contrato? Porque os contratos, eles têm que ser tão sólidos que até mesmo quando você tem um caso que aparentemente justificaria uma mudança nas relações, tem que ser difícil mudar. Tem que ser difícil mudar. Por exemplo, um exemplo simples. Não é fácil tirar um presidente da República. Digamos que agora alguém quisesse entrar com pedido de impeachment, deve ter uns 30 pedidos de impeachment contra o Lula, contra o Fernando Henrique tinha 200, contra o Itamar, todos os presidentes, o Temer, todo mundo teve processo de impeachment. Processo não, pedidos de impeachment. Imagina se agora o presidente da Câmara, do nada, resolvesse, eu vou fazer um impeachment do Lula. Pô, mas não pode, tem que ser um negócio complexo, difícil, está na Constituição, o rito, a complexidade toda para se tirar, né? Para colocar também. Né? O presidente tem que ser eleito em 2 turnos, com metade mais 1, 2 turnos, se não ganhar com metade mais 1 já no primeiro turno, se não são 2 turnos. A gente está acompanhando a eleição, a gente vê como é que funciona. Em certos municípios é um turno só, está tudo previsto. São contratos, são regras de relacionamento, são fundamentais. Então, quando alguém é diplomado, aquilo de certa maneira é um contrato que a sociedade firma com aquele político através das leis, da Constituição e tal. Aí aparece um caso como esse da prestadora de serviço de energia elétrica Enel, que é um horror, é uma tragédia o que está acontecendo em São Paulo. Não é possível que seja normal que a gente tenha até aqui na rádio como é que chama? Um quadro, né? Do choveu, apagou, mas a gente tinha isso para semáforo, né? Choveu, apagou para semáforo. Daqui a pouco a gente pode fazer o choveu, apagou a cidade. Choveu, apagou São Paulo. O que é uma loucura, né? Então você tem uma prestadora de serviços que não consegue manter a cidade acesa dentro da expectativa da cidade, né? Eles vão poder dizer, não, mas vocês têm uma expectativa muito alta, vocês querem ficar com luz o tempo todo. Mania que vocês têm de querer geladeira funcionando, freezer funcionando,
fogão de micro-ondas, forno de micro-ondas funcionando. Por que vocês querem isso? Campainha? Vocês querem quando alguém chega na porta, toque e já sai? Para que isso também, né? No calor vocês querem até ar-condicionado. Daqui a pouco vão querer ar-condicionado em todos os ambientes. Para. Mas aí surge uma empresa dessa que prova, tá demonstrado que ela não está à altura da prestação de serviço que a cidade precisa. Aliás, não é só a cidade, né? Que as cidades que dependem da Enel precisam. A gente tem imagens de caminhões em pátios. A gente tem episódios em que o caminhão da prefeitura chega para cortar a árvore e não pode cortar. E não chegou o carro da Enel. É uma tragédia, é uma tragédia. Nada explica o que está acontecendo. Nós não estamos falando em ligar a luz num lugar novo. Sabe assim, precisa levar o cabo até a casa da Débora, que é onde não tem luz. Não, tinha luz na casa da Débora, você tem que pegar o mesmo cabo e grudar de novo. A cidade já tinha as árvores em 1998, quando a Enel assumiu, né? Quando houve a privatização, aliás. Já tinha árvore na cidade. A cidade não é. As árvores são dos anos 50, 60, 40. Não é que as árvores surgiram agora. Os fios já eram suspensos, os postes já estavam aí. O que a Enel podia dizer que ela não disse quando assumiu o contrato, quando fez a oferta para ficar com a prestação de serviço? O que ela não fez? Por que ela não chegou e falou: olha, é o seguinte, eu não posso garantir luz para vocês, não. Eu vou ficar com esse contrato e tal, mas o dia que chover, se chover muito, vocês se preparem que vai ser o caos. O que vocês oferecem, Enel? O caos. Como assim? Não, o caos. Eu estou falando a verdade, é o caos. Não. Ofereceram uma prestação de serviço de qualidade, indicadores, etc. e tal. Aí, de repente, a gente é surpreendido por uma prestação de serviço péssima. Só que, como eu falei, o que rege a relação da Enel com a cidade de São Paulo é um contrato. Com as cidades em volta, contratos. E estes contratos, eles se baseiam em leis. E essas leis prevêem resoluções da ANEEL também, prevêem regras, prevêem os parâmetros, prevêem o tempo para religar a luz quando a luz acaba, prevê o que acontece em eventos climáticos, prevê qual é o investimento mínimo, qual é o número de equipes mínimo. Então, há um monte de coisa que está prevista nas regras. Você acha que a Enel descumpre todas essas regras? Você acredita nisso? Porque se a Enel descumprisse todas essas regras, o que aconteceria é que ela imediatamente já teria saído. O que está acontecendo é que, muito provavelmente, lógico, precisa levantar, precisa investigar, precisa olhar, muito provavelmente, ela, pelos indicadores oficiais, ela consegue enganar, tapear, ela atende porcamente os indicadores e vai tocando. Eu me lembro de ter assistido na CPI que houve sobre a Enel na Assembleia Legislativa. O presidente da Enel levou indicadores lá e os parlamentares não tinham o que falar. Ficava ali meio boquiabertos e tal. E a gente já tinha tido o tal evento climático lamentável do ano passado. Este agora, que foi menos grave, está produzindo um estrago com gente com casa sem luz até agora. Então, a gente fica imaginando, e a gente vê a exploração política nisso. O candidato Boulos, no debate de segunda-feira, disse: olha, a cidade precisa de um prefeito forte para tirar a Enel daqui. Olha, pode ter o Superman. Não vai tirar a Enel daqui com base na cara feia, com base em bronquinha. Não vai tirar a Enel daqui. O prefeito atual, desde o evento do ano passado, foi para cima da Enel. Não adianta nada ele ir para cima da Enel. Qualquer um ir para cima da Enel não adianta nada, porque tem um negócio chamado contrato. E os contratos, eles são feitos justamente para proteger quando tem confusão. Quando não tem confusão, não precisa de contrato, é só alegria, vamos brindar as conquistas e tal. Quando dá ruim, e está dando ruim, é que alguém puxa o contrato. No caso, está lá a Enel com o contrato na mão. Então, como é que as coisas funcionam? A ANEEL, então estou falando, não, vamos declarar a caducidade do contrato e encerrar. Eu adoraria, todo mundo adoraria
né? Primeiro que é uma fantasia, né? Porque você tira a Enel, bota outra empresa e essa outra empresa vai enfrentar o mesmo problema, porque nós temos um problema estrutural na cidade de São Paulo. Então tem um lado de fantasia. Mas tem um outro lado que é o seguinte: a Enel está fazendo um serviço aparentemente porco. Perfeito, então vamos tirar a Enel. A ANEEL tem que fazer um relatório. E esse relatório tem que listar tecnicamente e enumerando quais são os indicadores que a Enel não está atingindo. Esses indicadores têm que ter um número e uma quantidade suficiente para que não seja só alvo de uma multa, como aliás a Enel foi multada várias vezes. Porque existe a multa e existem penas mais graves. A caducidade é uma punição mais grave. Então, vamos lá, nós queremos a caducidade. Vendo que tem uma série de problemas, aí a ANEEL tem que abrir 180 dias. Gente, 180 dias é o ano que vem. Nós estamos em outubro, a eleição é dia 27 agora, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Até abril do ano que vem, se fosse hoje o final do relatório, que a ANEEL não vai fazer, vamos imaginar que a ANEEL leve um mês para fazer o relatório, então, maio do ano que vem, a Enel teria até maio do ano que vem para dar a sua explicação. Até maio do ano que vem, isso é o que prevê, é o que prevê as regras. Aí então haveria um relatório final que poderia indicar a caducidade. E neste caso, ao indicar a caducidade, esse relatório seria enviado ao Ministério de Minas e Energia, que é o poder concedente. O Ministério de Minas e Energia não pode, no populismo do ministro atual, do Alexandre Silveira, como ele fez, pedir a caducidade. Não existe isso, né? Ele não tem esse poder. A única autoridade para fazer isso é a ANEEL. A única autoridade. Não tem outra autoridade para fazer isso. Todo mundo pode sapatear, o prefeito pode sapatear, o governador Tarcísio pode sapatear, o ministro Alexandre Silveira pode sapatear, todo mundo pode sapatear. É a ANEEL que tem que fazer. Se ela for rápida, e vamos torcer para que ela seja rápida, ela tem que fazer um relatório e então a ANEEL, a Enel tem o tempo dela para explicar, para se explicar. Outra alternativa seria a intervenção. Seria a intervenção. A intervenção é um modelo mais simples. Mas o que eu estou dizendo e o que eu quero dizer é essa história que a gente vê, fora a Enel, vamos tirar a Enel, tem que tirar a Enel, o prefeito Forte tiraria a Enel, como o Boulos falou no debate, o Tarcísio dizendo que tem que tirar a Enel. Não quer dizer coisa alguma, não adianta nada. Nós não vamos conseguir tirar a Enel. E é importante que se diga o seguinte: tem que ser difícil tirar a Enel. Porque se for fácil tirar a Enel, significa que os contratos no Brasil tornaram-se papéis frágeis e amanhã você tira, não é a Enel, você tira uma outra empresa que está fazendo um trabalho razoável, mas que acabou criando um problema político qualquer e os políticos se revoltaram contra essa outra empresa e vão lá e rescindem o contrato. Não pode ser assim. Então tem que ser difícil. E, em geral, é difícil para as pessoas que cometem o deslize ou cometem o crime. Veja só como é um processo na justiça, como ele é demorado contra marginal, assaltante, bandido, assassino. A gente está acompanhando, a gente vê que o cara é um vigarista. Você pega os casos mais dramáticos e eles demoram, porque essa é a realidade. Eu não estou dizendo que é assim que tem que ser a realidade do Poder Judiciário, mas estou dizendo que assim é que é. Então é importante que você saiba como as coisas são, porque do contrário, a gente se deixa levar por esse jogo de pressões políticas e tal, e vai acreditar que se uma pessoa tiver fibra, for super-homem, consegue tirar a Enel. Não consegue. E é isso que eu queria que você soubesse. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.